Olá, eu sou o Lucas. E eu sou a Marina. E hoje falaremos sobre a importância de contar com um plano estratégico pessoal. Antigamente, no tempo dos nossos pais e avós, a vida era muito mais pacata. A frequência, velocidade e profundidade de grandes mudanças eram muito pequenas se comparadas aos dias atuais. Existem diversos indicadores que apontam nessa direção, como a duração dos casamentos, a estabilidade de empregos, um número baixo de mudanças de cidade ao longo da vida e de alternativas de formação profissional, e os menores números de acesso à informação e concorrência, por exemplo. Esse tipo de vida se caracterizava muito mais pela constância do que pela mudança, pela previsibilidade muito mais do que pela incerteza e pela segurança muito mais do que pelo risco. Essas condições mudaram ao longo do tempo e hoje podemos afirmar que as características da vida moderna são extremamente opostas. Mudanças frequentes e significativas, dias mais corridos, instabilidade afetiva e profissional, excesso de informações e globalização, concorrência elevada, violência e insegurança, dependência tecnológica no trabalho e nas comunicações e riscos diversos são apenas algumas das características da vida moderna. Por isso, hoje o planejamento estratégico pessoal é uma ferramenta essencial para lidar com as mudanças antes comentadas e para garantir sucesso pessoal e profissional, equilibrando todos os aspectos essenciais da vida com o intuito de atingir nossos objetivos e alcançar a plenitude, a realização e, consequentemente, a felicidade. Muitas pessoas deixam de planejar por acreditarem que as forças externas em suas vidas as impediriam de cumprir o planejado. Outras argumentam que na vida não vale a pena planejar, que você deve seguir o fluxo e esperar que a vida lhe traga o que ela quiser. Certamente, elaborar seu plano estratégico pessoal não garante que você atingirá seus objetivos conforme planejado. Mas não planejar significa que definitivamente você jamais alcançará os seus objetivos e a plenitude e realização que almeja para sua vida. As pessoas que resistem a elaborar um plano estratégico pessoal o fazem por uma ou mais das seguintes razões: desconhecimento do que é um planejamento estratégico pessoal, medo do fracasso, esquecendo que só se erra quem faz, por não conhecer ferramentas de planejamento estratégico pessoal, por não entender sua responsabilidade como arquiteto do seu próprio destino, falta de interesse ou força de vontade para sair da sua área de conforto, por não ouvir histórias de sucesso de pessoas que têm o hábito de planejar, por tentativas anteriores mal-sucedidas ou por influências e opiniões de terceiros. Essas pessoas não acreditam na capacidade que todos nós possuímos de planejar o nosso próprio destino e por isso se tornam dependentes de terceiros que surgem ou impõem o que elas devem ser, ter ou fazer. Essas pessoas são frequentemente enganadas e exploradas por adivinhos, cartomantes, astrólogos, pastores, etc. Esses indivíduos muitas vezes não assumem a responsabilidade pelos próprios atos e preferem culpar a terceiros pelo que lhe acontece. Entre os mais culpados estão a família, a empresa onde se trabalha, seu chefe, sua criação, as dificuldades da infância, os amigos, o governo, a falta de sorte, a igreja que frequentam e até mesmo Deus. Apesar dessas opiniões resistentes em relação ao planejamento estratégico pessoal, muitos exemplos mostram claramente que ele é o caminho mais curto e eficiente para ter sucesso nos diversos aspectos essenciais da vida. De fato, a correria da vida moderna deixa muita gente estressada. Mudanças são cada dia mais frequentes e, às vezes, até imprevisíveis. Paradoxalmente, é nesses momentos que o planejamento estratégico pessoal se torna indispensável. Para construir seu próprio destino nesse tipo de situação, é preciso agir de forma proativa, tomando as rédeas da sua vida. Quanto mais importantes são as mudanças que você deseja realizar na sua vida e quanto mais ambiciosos forem os seus objetivos, maior é a necessidade de planejar estrategicamente. Caso contrário, o fracasso será o resultado mais provável. Conforme afirma John Beck, autor e empresário americano fundador da Economic Express Corporation, a maioria das pessoas não planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. A vida moderna, como sabemos, é extremamente agitada e complexa, ao ponto de praticamente não sobrar tempo para refletir sobre o que verdadeiramente desejamos ou precisamos fazer para manter as rédeas da nossa vida e seguir uma rota harmônica. A rota harmônica é uma expressão proferida por um experiente navegador.
Ele a utilizou para explicar a forma com a qual lidava com um mar extremamente agitado, minimizando os riscos de um naufrágio. Trata-se, basicamente, de alinhar adequadamente a embarcação em relação ao movimento do mar, de forma com que o barco acompanhe esse movimento e nunca se contraponha a ele. Na vida, assim como no oceano, também precisamos buscar a rota harmônica para que possamos lidar com as pressões, com o estresse e com as responsabilidades que ela impõe, sem perder de vista alguns princípios, valores, comportamentos e atitudes consideradas benéficas, tanto para o autodesenvolvimento quanto para um melhor convívio social, bem como para atingir um nível superior de qualidade de vida. A busca da rota harmônica em nossa vida se tornou um desafio cada vez mais difícil de ser superado. Inúmeras variáveis contribuem para gerar essa situação, como o menosprezo e desvalorização de princípios universais e eternos, como o amor e compaixão, o que leva à inversão de valores, consumismo desenfreado, valorização exacerbada do ter em detrimento do ser, irresponsabilidade social e ambiental de empresas, governos e pessoas, violência, corrupção, terrorismo, dentre tantas outras. Isso sem contar o volume expressivo de más notícias e fake news que nos impactam todos os dias através dos diversos meios de comunicação. Por outro lado, somos atingidos diariamente por uma verdadeira avalanche de informações, muitas delas desnecessárias, tornando cada vez mais difícil discernir o que é útil e o que não é. O que nos faz perder muito tempo na internet, no celular e nas mídias sociais sem que isso traga nenhum benefício. Vivemos muitas vezes como aqueles que se deixam levar pela correnteza do rio, sem saber onde ele irá desaguar. Além desses fatores externos, ainda precisamos lidar com nossos próprios desejos, sonhos e expectativas, enfrentando com frequência dificuldades para escolher o que fazer para estabelecer prioridades e para alcançar aquilo que desejamos. O planejamento estratégico pessoal é, sem dúvida, o melhor remédio para enfrentar essa situação, considerando que ele nos obriga a fazer uma profunda autoavaliação, a identificar nosso propósito de vida e fazer escolhas alinhadas com esse propósito, a estabelecer claramente nossos objetivos prioritários e a formular planos de ação para alcançá-los, nos colocando assim, de forma efetiva, no controle das nossas vidas, evitando o desperdício de tempo, esforços e recursos. O planejamento estratégico pessoal nos obriga a separar o joio do trigo e a nos focarmos no que é mais importante e pragmático em nossas vidas aqui e agora, e nos oferece as ferramentas para que possamos nos organizar para conquistar nossos objetivos sem perder tempo e sem desperdiçar esforços e recursos. Sem planejamento, ficamos à mercê dos nossos estímulos e dispersão da vida moderna, e ainda nos tornamos vítimas da nossa própria desorganização interna. O que é prioritário fazer nesse exato momento em nossas vidas? Como fazer? Que rumo tomar na vida olhando de uma perspectiva mais ampla? Como tomar decisões mais acertadas? Essas e outras questões são amparadas pelo planejamento. Ele funciona como uma solução contra a desorganização, a inércia, a indecisão e até mesmo sensações internas como ansiedade e inquietação, que podem revelar um senso de falta de propósito e direção na vida. O programa é uma medida de limpeza preventiva, ou seja, limpamos a nossa vida da possibilidade de nos sentirmos perdidos, de nos dispersarmos em meio a metas e atividades infrutíferas. Com isso, assumimos as rédeas passando para o posto de liderança, deixando de ser marionete nos esquemas e interesses alheios. As surpresas e urgências de quem planeja são bem menos impactantes que para alguém que simplesmente tenta chegar a algum lugar sem plano nenhum. A capacidade de se manter focado nos objetivos sem se desviar deles também é ampliada quando há algo mais do que um simples desejo. O fato é que no ambiente de mudanças constantes, só o que é planejado é realizado e principalmente somente com um plano as coisas acontecem como você quer. Para participar do Programa de Planejamento Estratégico Pessoal, basta entrar em contato com a Perspectiva Consultores Associados. Agradecemos sua atenção e esperamos encontrá-lo de forma presencial ou virtual como participante do Programa de Planejamento Estratégico Pessoal, de forma com que você se torne o arquiteto do seu próprio destino.